Então, hoje eu quero falar para vocês com muita alegria sobre preparando-se para o novo normal. Preparando-se para o novo normal. Nós sabemos que Deus tem algo extraordinário para nós depois dessa pandemia. Nós sabemos disso. Eu tenho plena convicção disso no meu coração. Só que nós temos que tomar um cuidado. Nós temos que tomar um cuidado. Qual é? Não podemos voltar ao normal. Por que não? Porque foi exatamente o normal que nos colocou como nós estamos hoje, no meio da pandemia. Se insistirmos em viver da mesma forma que vivíamos antes da pandemia, teremos que viver outras pandemias para que a nossa fichinha caia e entendamos que a vida não é feita assim. Deus está esperando uma mudança de comportamento minha e sua. Então agora estamos indo para um novo normal pós-pandêmico que vai exigir de nós um novo normal. E para ir para esse novo normal temos que nos preparar. Eu quero então meditar com você em João, capítulo 21. Eu quero ler com você uma história que mexe muito comigo porque fala exatamente dos discípulos de Jesus tendo que se adaptar a um novo normal, tendo que se preparar para viver um novo normal. Eles tiveram que aprender isso. Por quê? Porque esse paralelo dessa história dos discípulos tem muito a ver com aquilo que a gente vai precisar de aprender para poder viver no mundo pós-pandêmico. Vocês estão olhando para um cara que os 2 dias mais incríveis que eu vi na humanidade desde que eu nasci, eu tenho 48 anos, foi a queda do Muro de Berlim, 1980, que mudou todo o cenário político mundial, e a gente viu também a queda das Torres Gêmeas, que foi um ataque, um ao capitalismo e o outro um ataque ao comunismo, vamos dizer assim. Mas essa pandemia é algo muito maior. E tudo vai ter que ser revisto a partir de hoje. Então, eu e você temos que nos preparar para um novo normal. Quero ler com você João capítulo 21 e à medida que a gente for lendo, eu quero ir pontuando para você como se preparar para esse novo normal que nós vamos viver a partir de agora. Diz assim, João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Ao invés de eu ir lendo tudo, eu vou lendo aos pouquinhos e eu vou explicando para vocês. As primeiras palavras são, depois disso. Depois disso. Depois disso o quê? Da pandemia. Você precisa saber que vai passar. A pandemia vai passar. Nós estamos vendo países onde ela já passou. País onde as pessoas já estão andando e vivendo como se não tivesse tido nada, não é? A gente sabe que a cura ainda não veio, mas o Brasil está vivendo o fim daquilo que em outros lugares já acabou. Você precisa entender que vai haver um depois. Vai haver um depois. Por isso que o capítulo começa dizendo depois disso. Depois disso o quê? Dessa tristeza de mortes, de ver o comércio fechado, de ver tanta crise política, de ver todo o cenário brasileiro e mundial virar de cabeça para baixo, vai haver um depois. Primeira coisa que eu quero que você saiba é isso. Segundo, o texto diz assim, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Olha, temos que nos preparar para uma nova visão de Jesus depois de tudo. Entenda, eles tinham uma visão de Jesus vivo. Um Jesus que andava com eles, um Jesus que estava ali, mas Jesus morreu. E aqui em João 21, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha passado por uma pandemia dele, já tinha morrido a morte dele, ressuscitado a sua própria ressurreição, e agora ele estava se reapresentando para os discípulos como um novo Jesus. Agora um Jesus glorificado, agora um Jesus ressurreto. Deixa eu te dizer uma coisa, no mundo pós-pandêmico não podemos ficar com a cabeça do Jesus que a gente tinha de antes. Uma coisa que precisamos é de atualizar nossa imagem sobre quem Deus é. Depois de passarmos um vale, precisamos rever nosso conceito de quem Deus é. Precisamos entender que Ele vai aparecer para nós de novo.
Jesus não foi embora, né? Ele está conosco. Terceira coisa que nós lemos, ele apareceu à margem do mar de Tiberíades. Sabe o que significa isso? No mesmo lugar de sempre. Sabe onde você mora? Sabe aí onde você está? Sabe a sua igreja? Sabe a sua comunidade? Sabe a sua família? Sabe o seu bairro? Sabe o seu estado? Sabe onde você foi plantado? É aí, Flor. É aí, meu amigo, que você vai continuar operando. Né? Quando estudamos a história de Jesus, entendemos que 82% do ministério de Jesus foi ao redor do Mar da Galileia. Foi ali. Eu já estive 10 vezes no Mar da Galileia. Eu conheço um pouco aquele lugar. Eu posso te falar uma coisa, é uma região pequena. Quem sabe Deus te deu algo pequeno. O Mar da Galileia é 25 quilômetros por 12. Aqui no Brasil é um lago. A gente tem muita coisa muito maior do que o Mar da Galileia. Não deveria chamar nem lagoa direito, lá eles chamam de mar. Eu não sei se o que Deus te deu é grande ou pequeno, eu sei o seguinte, é lá que Deus vai querer que você volte para atuar. Então no mundo pós-pandêmico, entenda, você vai ter que voltar para esse lugar. Essa semana eu recebi uma notificação de um pastor dizendo, olha, Lucinho, eu preciso de sua ajuda, porque meu líder de jovens já me disse que quando a pandemia acabar, ele não quer voltar para a igreja, e é para eu já olhar um outro líder, porque ele quer ir para outros ares. Né? Ele não quer mais envolver com a igreja. Amigo, a revelação e o mundo pós-pandêmico e a preparação para o novo vai se dar no lugar velho, à margem do mar. E o que a gente vê? O texto continua dizendo assim, foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Então nós temos o que ali? Nós temos 7 discípulos. 7 discípulos. No mundo pós-pandêmico, você vai ter que aprender a trabalhar com quem ficar. Com quem ficar. Não adianta falar assim, gente, mas antes da pandemia, cadê o fulano? Nós vamos perder pessoas, mas também nós vamos ganhar muitas pessoas. Os 12 apóstolos estavam aqui? Não. Um já havia se matado. Outros, eu não sei onde estava. Eu sei que se você fizer a conta aqui, nós temos 7 apóstolos. No mundo pós-pandêmico, não fica fazendo caça às bruxas. Cadê o fulano que me apoiava? Cadê esse clã? Não. Trabalha com quem tem. Faz o que der, aonde você está. Não queira cenário ideal. Trabalhe com cenário real. Nós vemos o que então na continuação do texto? Vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro. Aqui eu já começo a rir, porque eu me identifico muito com Pedro, gente. O cara olhou para todo mundo, tipo assim, andamos com Jesus 3 anos, vimos coisas maravilhosas, mas cara, acabou. Ele ressuscitou, sumiu, e agora, o que eu vou fazer? Voltar para minha profissão. Você não pode tentar voltar ao normal. Entenda, em nome de Jesus, gente, foi o normal que nos trouxe para onde nós estamos. Não adianta querer voltar. Não, eu quero voltar aquele formatinhozinho certinho que a gente tinha ali em fevereiro de 2020, antes da pandemia. Morreu, acabou. Isso não existe mais. Nós temos que partir agora para o novo normal. Mas o Pedrão falou o quê? Vou pescar. Mas não foi ali mesmo, na beira do Mar da Galileia, que Jesus 3 anos antes tinha falado com ele que o trabalho dele não era mais pescar peixe? Por que o cara ia insistir em fazer uma coisa que Jesus já tinha mudado na vida dele? Porque a gente é assim. A gente gosta da segurança, daquela coisa fixa, né? A gente gosta de um salário fixo, de um lugar fixo. A gente não gosta que Deus fica avacalhando e mudando as coisas na vida da gente, mas ele é assim. Ele é mudador mesmo. E a gente tem mania de quê? Voltar para coisa velha. Volta para as coisas velhas. Vou pescar. Jesus já tinha dado pau nisso lá atrás. Ele insistiu. Olha o pior. O verso continua dizendo o quê? E os outros disseram, nós vamos com você. Você precisa entender que a atitude que você tomar no mundo pós-pandêmico, as pessoas vão tomar junto com você. Você é um influenciador. Se você disser, acabou a pandemia e agora tá tudo mal, todo mundo vai replicar seu discurso e vai falar, tá tudo mal mesmo. Se você falar assim, agora acabou, dinheiro ninguém mais tem, vamos morrer de fome. Todo mundo vai falar, é isso mesmo. Se você disser, não vou me envolver na igreja, as pessoas vão dizer o quê? Também não vou me envolver na igreja. Eu estou aqui falando com Pedros.
Eu estou aqui falando com pessoas que são influenciadores. Não foi todo mundo que disse vou pescar, foi só Pedro. Só que os outros entraram na onda de Pedro. Entenda, gente, por causa desse cenário de incerteza que estamos vivendo, o que você apresentar no mundo pós-pandêmico, as pessoas irão atrás. Então tome cuidado com quem você é e com o que você vai falar e com o que você vai expor, porque você vai levar pessoas junto com você. Você pode não ter escrito influencer lá no seu perfil da sua rede social, mas você é. Se não fosse, não estaria aqui comigo hoje, ouvindo essa palavra. Você é esse líder. O que mais? O verso continua dizendo assim: eles entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Gente, eu não sei quantos aqui são pescadores. Pescaria de noite que você faz, né? Então, todos eles, pescadores profissionais, entraram pro barco e não pescaram nada. Olha pra mim aqui. Por favor, não queira viver e agir e até colher no mundo depois da pandemia como era antes. Mudou-se tudo. Gente, até o cumprimento das pessoas vai mudar. As pessoas estão dizendo que várias coisas vão morrer e várias coisas vão nascer. Forma de empresa. Eu já estou vendo que as empresas agora vão dar home office para as pessoas, mesmo depois que a pandemia acabar. Locomoção de pessoas vai mudar. Forma de cumprimento às pessoas vai mudar. Igreja. Sabe o que eu estou vendo os pastores falando? Que agora vai ter que ter três tipos de igreja. Olha bem, igreja em casa. Nós vamos ter que reensinar nossas ovelhas a fazer culto no lar, porque muita gente perdeu a fé e esfriou na fé durante a pandemia, porque só a única coisa que sustentava a fé deles era o culto. Então nós vamos ter que ensinar eles a fazer culto no lar, vamos ter que ensinar o povo a voltar para o culto presencial e vamos ter que fazer igreja online. E quando eu falo igreja online, não é aproveitar a gravação do culto presencial, não. É fazer igreja só para a internet. Você está preparado para isso? Ou você está querendo entrar, fazer igual Pedro, voltar? Gente, não tem como. Pedro viveu 3 anos extraordinários com Jesus. Como é que ele agora queria voltar para a vida normal? Gente, depois desse cenário que nós estamos vivendo no mundo, querer voltar para o normal é absurdo. É absurdo. Não, é impossível. Você não vai pescar nada. Não vai pescar jovem, não vai crescer no ministério, não vai crescer como pessoa, não vai crescer de jeito nenhum, né? Aí o texto diz que eles não pescaram nada. Continua dizendo assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Deixa eu te dizer, quando chegarmos nesse novo mundo, pós-pandêmico, que ainda é muito incerto também, eu quero te informar uma coisa: Jesus já estará lá. Jesus já estará lá. Qual que é o meu medo? Nós não reconhecermos Jesus no mundo pós-pandêmico. Mas o texto diz que de manhã cedo, quando eles chegaram na praia com nada, porque é assim que a maioria vai chegar depois da pandemia, vai chegar com nada, né? Quando eles chegaram com nada, sabe quem já estava na praia assim, ó? Jesus. Jesus estava lá na praia. Mas os caras não o reconheceram. Tragédia, gente, não é a gente não ter Jesus. Tragédia é ele estar do nosso lado e nós não o reconhecermos, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Vocês precisam reconhecer: Jesus já está no nosso futuro. Deus olha a nossa vida, passado, presente e futuro, ao mesmo tempo, e ele já age nos 3. Deus não está limitado a nada. E quando tudo isso acabar e a gente chegar lá na frente, no segundo semestre de 2020, 2021, 2022, Jesus já vai estar lá. O problema é, você vai reconhecer ele? Ou só vai reconhecer a falta de dinheiro e Covid, e a minha igreja mudou muito, ai, meu casamento foi abalado, meus filhos foi negócio... E aí? Né? O que mais que a gente vê? Ele lhes perguntou: filhos... Oh, gente, que coisa gostosa. Sabe o que eu quero te dizer? No mundo pós-pandêmico, você continua sendo filho. Filho. Jesus disse. Jesus falou filhos. Ele não falou funcionários. Ele não falou batedores de meta. Ele não falou servos. Ele falou filhos.
Nós seremos filhos de Deus. Portanto, no mundo pós-pandêmico, não precisaremos de viver de performance. Nós já somos filhos. O meu filho e minha filha, eles não têm que fazer nada para continuar sendo meu filho e minha filha. Eles já são meu filho e minha filha, sendo chato ou não, sendo trabalhador ou não, sendo preguiçoso ou não, sendo estudioso ou não, são meus filhos. Jesus saudou os apóstolos desse novo momento, chamando de quê? Filhos. Você tem que lembrar da sua paternidade. Aí Jesus faz uma pergunta: vocês têm algo para comer? Como eu amo ouvir isso aqui. Sabe o que você tem que se preparar no mundo pós-pandêmico? Para um Jesus que está preparado para te ajudar naquelas coisas menos espirituais. Eu sei que a preocupação da grande maioria das pessoas, em primeiro lugar, é não pegar o vírus. Mas a segunda grande preocupação é: como é que nós vamos reerguer nossa igreja financeiramente? Como é que nós vamos reerguer nossa família? Como é que nós vamos reerguer nossa empresa? O que é que nós vamos comer? Pois eu quero te informar que Jesus já está preocupado com isso. E é Ele que se antecipa a nós e nos pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? Olha que lindo isso, gente. Eu estou falando do futuro. Eu não estou falando de agora. Hoje, nesse momento, enquanto eu estou aqui gravando, o Brasil está aqui com um cenário de 1.000 ou mais mortos por dia. Nós estamos com 20 mil casos novos de Covid por dia. Nós estamos hoje, segundo a OMS, eu li, o epicentro da pandemia é o Brasil. Nós tivemos mais mortos nas últimas 48 horas do que qualquer outro país. Então nós estamos no olho do furacão. Seria o quê? Seria a sexta-feira da paixão. Nós estamos vivendo hoje o dia da morte de Jesus. Só que ele ressuscitou. E ele se apresentou aos discípulos lá na frente. Só que eles estavam ainda vivendo a ressurreição de Cristo com a cabeça de antes. É por isso que essa mensagem se chama Preparando-se para o Novo Normal. Nós temos um Cristo que a pergunta que ele faz para a gente não é: já oraram hoje? Já leram sua Bíblia hoje? Já deram o dízimo hoje? Não. Olha a pergunta desse Jesus maravilhoso: vocês têm algo para comer? Um Cristo preocupado com coisas simples, gente. Jesus vai cuidar de mim e de você como ele cuidou até agora. Fica tranquilo. Mas continuando. Eles disseram que não. Nós vamos falar o que com Jesus? Jesus, pandemia levou tudo. Nós estamos vivendo hoje só com a comida do dia a dia. Nós estamos aqui com a igreja, Jesus, mal dando conta de pagar a luz. Jesus, nós estamos aqui, que nós estamos latindo no quintal para economizar cachorro. Não tem condição de nada. Nós estamos arrebentados. Nós não temos nada. Né? Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos ter que obedecer às ordens que Jesus vai nos dar no novo normal. No novo normal, Cristo vai nos dar instruções na hora. Na hora. O nosso problema é que a gente quer tudo antecipado para não sofrer na hora. Só que a caminhada com Deus, ela é assim, ó. Você obedece essa ordem agora, aí Deus te dá a próxima ordem. O problema é que a gente quer que Deus antecipe o plano todo de tudo, não tem jeito. Lá no novo normal, a pescaria, seja de vidas, seja emocional, seja de dinheiro, seja familiar, seja do que for, vai ter que ser debaixo das ordens do Filho de Deus. Por que essa ordem aqui estava toda errada, gente? Porque era de manhã. Peixe não se pesca de manhã. Outra coisa, os discípulos estavam na praia. Não se pesca na praia, se pesca em alto mar. Tudo estava errado. Deixa eu te dizer uma coisa, no mundo pós-pandêmico, o cenário não será perfeito para negócios, não será perfeito para sair de casa. Muita gente, mesmo depois que liberar tudo, vão ficar com medo de sair, vão ficar com medo de voltar para os cultos. Mas, Jesus deu uma ordem. E nós temos que decidir, a gente obedece essa ordem ou a gente obedece os nossos sentimentos. Ele falou: lance a rede para o lado direito, hein? Não é para o lado esquerdo, não. Lance para o lado direito e vocês encontrarão. O que a Bíblia diz? Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. No mundo pós-pandêmico, no novo normal, nós teremos abundância. Quando caíram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001,
milhares de americanos invadiram as igrejas. Meus amigos de lá me contam os livros que eu li e até estudos. Foi o maior êxodo que já houve no mundo para as igrejas. Os pastores tinham que pôr telão na rua e não cabia o povo. Todo mundo... Foi uma confusão, porque todo mundo ficou assustado. Assim como estão assustados agora na pandemia. Não é? Então eu estou vendo, gente, literalmente, que os peixes vão correr para dentro da rede da gente. Assim que esse cenário terminar. Você está preparado para isso? Você está preparado para ver esses peixes virem? Sabe o que os estudos mostram? Setembro foi assim, outubro foi assim, novembro e dezembro. Quando deu janeiro e fevereiro de 2002, as pessoas que correram, os americanos que correram para as igrejas por medo dos ataques, foram embora. E poucos ficaram. Por quê? Porque já tinham perdido o medo dos ataques e aí foram embora. Você está preparado para ter a maior colheita da sua vida nesse novo normal? Gente, nesse novo normal, nós não vamos pregar e ver 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas na frente. Eu creio que nós vamos ver a maior colheita da nossa história. O problema não é os 153 peixes vir. O problema, sabe qual é? É o que está aqui no resto do verso. Diz assim, ó: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Nós vemos aqui um Pedro que ele ainda vivia à sombra da vergonha de ter negado a Cristo lá atrás. Ele ainda estava preso lá naquele dia que ele tinha dito: eu não sei quem é Jesus. Esse é que é o medo. Essa palavra aqui é para isso. Você não pode entrar nesse novo normal com a cabeça do velho normal. Ai, eu estou fazendo uma live todo dia. Todo dia eu faço uma live chamada Confessionário. Sabe o que eu mais... A única pergunta que teve todos os dias é: Lucinho, já me arrependi do meu pecado, mas eu não me sinto perdoado. A pessoa está perdoada, porque se pedir perdão, Deus perdoa, mas a cabeça dela está lá no velho. Está lá, Deus perdoou, mas ela não se perdoou. Pedro pulou no mar de vergonha. Você não pode entrar para o novo normal ainda preso às coisinhas do passado. Larga isso para trás. Aproveita e faz assim em sua vida. Ó, para trás do Covid não me interessa, para frente que me interessa. Né? Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Outra vez nós vemos aqui o seguinte princípio: se você for um arrastador de peixe, os discípulos que estão com você vão te imitar e vão arrastar peixe também. O que você fizer, os outros vão fazer. O que Pedro fez, os outros fizeram. Por isso que você tem que estar muito alerta. Pare de viver a sua vida como se sua vida fosse problema só seu. A sua vida é problema seu e é problema de um monte de gente. Porque o que você faz determina padrão de comportamento para as pessoas que estão te observando. Aí, o que a gente vê? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. O verso, tem um outro verso aqui. Os outros discípulos vieram e arrastaram, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Nós vamos precisar de uma outra rede. Nós vamos precisar de fazer um outro network, gente. Nós vamos precisar de fazer uma nova forma de realmente conseguir abraçar tanta gente. Eu tô vendo, não estou falando da igreja de ninguém, não, estou falando da minha. Nós não estamos preparados para o que vai acontecer no novo normal. Essa redinha que a gente tinha para pegar 30 peixinhos, vai ter que aguentar 153. 153. Nós vamos ter que tocar nosso network, aprender a mexer com a internet, aprender a conversar nas várias mídias sociais, aprender a conversar nas várias esferas da sociedade, conversar na política, no esporte, na moda, na economia. Nós vamos ter que nos reinventar e parar de ficar do gueto chamado igreja, só ali engrejadinho ali. Nós vamos ter que mudar isso, não é? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus já preparou um café da manhã, já preparou suprimento para mim e para você lá no futuro. Quando a gente chegar lá e descer lá e falar: ó, isso aqui que é o novo normal, Jesus vai falar assim: já senta aqui que eu já preparei. Inclusive eu quero falar uma coisa para vocês: eu nem precisei dos peixes que vocês pescaram para poder preparar o café da manhã. Gente, Deus deixa a gente ter conquistas, mas na verdade tudo vem dele.
Tudo vem dele. Disse Jesus: traga algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Nós vamos ter que apresentar coisas novas para Jesus. Vidas novas que nós vamos ganhar para ele. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. E embora fossem tantos peixes, a rede não se rompeu. Nós não podemos deixar a nossa rede se romper. Nós não podemos deixar. Por isso temos que estar preparados para essa nova colheita, para esse novo normal, para esse novo momento. Pedro não estava preparado. Ninguém imaginaria uma pescaria dessa de manhã, depois de uma pandemia. O horário não estava certo, o local não estava certo, mas eles pescaram muito. Gente, eu estou vendo que muita gente está olhando para esse mundo depois do Covid com um olhar pessimista. Não, não. Uma pessoa um dia falou para mim, falou assim mesmo: Lucinho, esse meu ano está sendo um cocô. A pessoa falou com essas palavras. Eu disse: olha, eu queria te falar que cocô é um excelente adubo. Excelente adubo. Geralmente, coisas muito boas crescem de anos terríveis. E eu quero falar uma coisa aqui como um profeta do Senhor. Muita gente está dizendo que 2020 já não vale nada. 2020 foi um ano perdido. Mas Deus vai fazer esse ano ainda coisas que você está esperando para o ano que vem, ou para 2022. Ele vai fazer esse ano só para mostrar para você que Ele é Deus. Mas eu não quero que Ele faça. Eu quero ser o colaborador do que Ele vai fazer. E para isso, eu preciso me preparar para esse novo normal. O que a Bíblia diz? Que Jesus olhou para eles e disse: venham comer. Oh, meu Deus. Um café da manhã preparado para Jesus. Jesus vai chamar a gente, sabe para quê? Depois de tudo isso, gente, para um banquete. Creia nisso. Creia nisso. Creia que Deus tem algo preparado para a gente. O povo não passou pelo deserto 40 anos sofrendo? O que tinha lá na frente? Outro Egito? Não. Tinha um Canaã. O que tem para frente é um Canaã. O problema é entrar em Canaã com a cabeça de deserto ou com a cabeça de Egito. Por isso que antes de Deus pôr o povo na terra prometida, Deus teve que pôr a terra prometida dentro do povo, caminhando com eles durante 40 dias, 40 anos no deserto. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Se na hora que eles chegaram na praia eles não reconheceram Jesus, na hora do café da manhã eles já sabiam que era. Por quê? Porque eles já tinham matado a charada. Gente, não tem como eu ter feito essa pescaria se não for Jesus. Esse cara mandou a gente jogar a rede pro lado direito. 153 peixes de manhã, na beira da praia. Isso é Jesus, não tem explicação a gente fazer uma colheita dessa no final de uma pandemia. E imagina, gente, essa cena. 7 discípulos assentados, Jesus com eles, e todo mundo olhava um pro outro, tipo assim... Cara, é Jesus. Eles não tinham nenhum grupo do WhatsApp que eles pudessem mandar assim: é Ele. Mas a Bíblia diz que eles sabiam. Nós temos que saber que depois que tudo isso passar, vai ser Jesus que vai continuar sendo quem vai fazer tudo. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. A provisão vai continuar vindo de Jesus. Os sermões vão continuar vindo de Jesus. A vida vai continuar vindo de Jesus. A vacina para essa doença vai vir de Jesus. O ministério vai vir de Jesus. O casamento vai vir de Jesus. No mundo pós-pandêmico, vamos ter que ser mais dependentes deles do que jamais fomos. Se você não aprendeu a lição da dependência de Deus no meio desse Covid, eu não sei o que você vai ter que fazer. Eu estou aqui no meio dessa pandemia vivendo um milagre a cada dia. Um milagre a cada dia. Por isso que a Bíblia diz... O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão nosso de cada dia nos dá sempre. É hoje. Amanhã é outro milagre. Nós vamos ter que aprender a depender dele. E aí o último verso diz: essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Sabe o que eu descubro? Que nesse mundo pós-pandêmico nós vamos conhecer um Cristo que a gente não conheceu. E nós vamos ver milagres que a gente ainda não viveu. Preste atenção. Na primeira parte da vida de Jesus, antes dele morrer, era ele que realizava os milagres. Mas depois da ressurreição, Jesus começou a realizar os milagres através dos seus discípulos. Você e eu somos aqueles que estão hoje nessa terra sendo usados por Deus para operar o reino de Deus. Há
expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero dizer para você que no novo normal, você vai ser os pés e as mãos e a boca e o coração de Jesus para essa geração. Depois, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus restaura Pedro. E Jesus diz para Pedro assim: Pedro, você me ama? Pergunta para ele 3 vezes. Depois, ele tem um outro tratamento com João, porque Jesus vai andando, Pedro vai atrás e João vem. Aí Pedro fala: Jesus, e esse? Aí Jesus falou assim: ele é outra história. Sabe o que nós vamos descobrir? Depois da pandemia, Deus vai continuar tratando com a gente como indivíduos também. Mas Ele vai tratar a gente como comunidade também. O que nós não podemos? Estar despreparados para viver o novo normal. Tem uma coisa nova chegando. Tem algo muito grande de Deus vindo. Eu termino essa palavra dizendo para vocês o seguinte: janeiro de 2020 eu estava em Israel com a minha família. Quase não se ouvia falar de Covid. Eu estava lá, fomos ficar 10 dias, e eu sentei com a minha família e falei: gente, Deus está me dizendo que esse ano Ele vai fazer tudo novo. E eu li para eles Isaías 43:18, que diz assim: esqueçam o passado, não vivam do que se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova. Será que vocês não veem? E eu disse para minha família: gente, Deus está me dizendo que vai fazer algo muito novo, algo inédito, que nunca foi feito. E eu, meus 2 filhos, minha mulher, ficamos assim: o que será, hein? Será que a gente vai mudar de país? Será que a gente vai... O que nós vamos... Só que a gente não conseguia, a cabecinha desse tamanhozinho, não conseguia fazer a gente entender que era algo muito além dos barretos. Tinha a ver com 7,8 bilhões de pessoas. Deus está fazendo algo novo. E depois que isso tudo acabar, nós temos que estar preparados para esse novo normal. Eu quero orar por você e quero te abençoar, porque nós não podemos entrar com a cabeça velha no mundo novo. Nós não podemos ser Pedro, que decidiu voltar a pescar depois que Jesus já tinha dito que ele nunca mais seria pescador de peixe, mas pescador de homens. Nós temos que entrar para esse novo normal sabendo que se antes era Jesus que operava os milagres, agora Ele vai operar os milagres através da igreja. E você tem que ser essa pessoa pronta para viver esse novo normal. Deus eu abençoe cada um. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, traz cura, traz resposta, traz libertação. Não deixa simplesmente vermos tudo isso acabar e querer voltar para o confortozinho da vida normal, à beira do mar da Galileia, pescando uns 2 peixinhos por dia. Não, não. O Senhor quer que a gente tenha redes fortes, que a gente pesque muitos peixes, que a gente tenha uma provisão vinda das tuas mãos, que a gente opere os milagres em teu nome. Prepara-nos para esse novo normal, ajuda-nos a viver esse novo normal, porque senão, Deus, corremos o risco de ter vivido todo esse episódio da pandemia em vão. Ajuda-nos, é a minha oração para cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe muito.